Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezados amigos que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube, estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Antes de iniciarmos, quero pedir a você que nos acompanha que deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça os seus comentários, as suas questões, os seus questionamentos. Nós estamos abertos para essa participação do nosso público. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos. E hoje nós temos a grata satisfação, mais uma vez, tivemos na semana passada, e hoje, mais uma vez, com o nosso querido amigo Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília. Adilson, seja bem-vindo mais uma vez à sua casa. Muito obrigado, Ricardo Honório. É sempre uma alegria poder estar trocando essas informações com você. A gente sempre aprende muito com você, né, com seus conhecimentos. E, lamentavelmente, o nosso querido Alcino não pôde estar conosco, ainda se recuperando da cirurgia dos olhos dele. Mas aos nossos ouvintes é uma satisfação imensa poder trocarmos essas ideias, esses conhecimentos que vai nos fortalecer a alma. Que bom. Vamos dar continuidade, então, ao estudo, Maris, do esquecimento do passado, né? Essa temática, ela está no tema Retorno à Vida Corporal, do Livro dos Espíritos. Ele começa na questão 392, caso o nosso ouvinte não esteja bem familiarizado com a dinâmica do Livro dos Espíritos. Então, o tema Esquecimento do Passado começa na questão 392 do Livro dos Espíritos e vai até a questão 398, quando concluímos esse tema. Na semana passada, nós fizemos a questão 395 e 396, e hoje nós vamos para a questão 397 deste tema. Ou melhor, 397 do livro, O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Então, o Kardec quer saber se numa condição de uma vida mais elevada, numa superioridade espiritual, se esses espíritos, se eles têm uma lembrança mais precisa das vidas anteriores. Eu acho, Adilson, enquanto você pensa aí, está embutido nessas questões, isso sou eu que estou falando, o fato de estarmos mergulhados numa matéria tão densa como é o nosso escafandro físico, isso é um dificultador para que nós lembremos dessas experiências passadas? O que você nos diz? Interessante, né? A literatura espírita, ela está bastante recheada sobre esse mergulho que nós espíritos fazemos na carne, né? Ou seja, a reencarnação. E eles usam até um termo que é tamponamento, ou seja, o tampão que é colocado sobre a nossa memória, sobre essa nossa consciência. E eles também nos revelam que a estrutura da qual hoje nós, espíritos, estamos investidos no planeta Terra é uma das mais materializadas do universo. É uma das formas mais materializadas que a gente tem como existência. Ou seja, a gente está muito primitivo ainda, né? Muitos de nós achamos que somos o rei da cocada e, coitado, nós estamos muito mais perto da origem nossa do que, né, da essência do próprio Cristo, vamos dizer assim, para não falar nem de Deus, né? Então, o que acontece? O mergulho do espírito nessa estrutura física, com certeza, provoca, por ela ser muito materializada, esse esquecimento. E isso faz necessário, porque como nós ainda somos aprendizes do Evangelho de Jesus e aprendizes iniciáticos, ou seja, a gente ainda tem muita dificuldade de compreender
a mensagem que Jesus nos trouxe, se nós viéssemos com lembranças do passado, como a gente já falou no programa anterior, essas lembranças nossas, elas poderiam nos atrapalhar muito mais do que nos beneficiar pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Veja só. Porque, naturalmente, muitos espíritos que estão encarnados na Terra, eles têm facilidade e têm conhecimento do que foram no passado. E isso não surgiu também de uma hora para outra, né? Isso só lhe é permitido dependendo do seu grau de evolução e, como a gente falou lá atrás, da necessidade de você saber essas informações. Mas vamos nos colocar no geral. Nós estamos todos no mesmo barco, não tem ninguém melhor, muito mais evoluído do que o outro, né? Existem alguns espíritos, sim, reencarnados, que merecem toda uma consideração, todo um respeito pela situação em que eles se encontram e pelo nível de conhecimento que eles nos trazem. Mas não é o nosso caso. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, assim, a esses espíritos, eles têm a capacidade de saber o que eles foram lá atrás, eles foram permitidos ter todo esse acesso para que facilitasse até a própria missão dele aqui. E isso não causou nenhum abalo emocional para eles. Mas para nós, a envergadura na carne, ela é necessária hoje, esse esquecimento e essa estrutura física, por ser tão pesada, ela assim exige, porque um novo livro está sendo escrito. A reencarnação, por isso que a gente falou, eu tenho certeza que vocês também comentaram lá atrás, que a experiência nossa na infância, por isso que a infância é tão importante. É como se a gente pegasse um livro e com páginas completamente em branco e ali nós fôssemos escrever novamente a nossa vida. A importância da família, a importância dos pais, do pai, da mãe, na ausência do pai, a importância da mãe, na ausência da mãe, muito mais também a importância do pai. Se não tem os dois, dos avós, do tio, do que é responsável, ou seja, aquele que tem em suas mãos a educação de uma criança tem uma missão belíssima, que é favorecer o espírito que está iniciando a sua jornada, o conhecimento, né, da verdade, ou seja, respeitar e amar o próximo. Então, e o espírito investido nessa carne, nesse escafandro, como o Ricardo Honório gosta de falar, né, a gente vai iniciar uma nova história. E então, ali, com esse esquecimento, nós não lembramos, nós trazemos as tendências nossas. Eu sempre digo o seguinte: você quer saber quem realmente você foi? Você quer saber realmente quem você é? Faça uma avaliação do que você sente. Faça uma avaliação do que vem à sua mente, do tipo de pensamentos que costumam brotar no seu interior, no íntimo da sua mente. Avalie o que você está sentindo, você sabe quem você é, né? E, naturalmente, a gente vai encontrar emoções deseducadas, sentimentos, né, pueris, né? A gente vai pensamentos que, vamos dizer assim, gostam de viajar longe e, muitas vezes, quando somos convidados a um momento de raiva, de ira, aí a gente começa a maquinar pensamentos de vingança, né? A gente já sabe como é que vai fazer com o outro, vai estrangular, né? Aí mostra a nossa natureza. Que aí é que a gente... Pois é, a gente tem que combater isso daí, né? Não. Se eu fiz isso lá atrás, hoje eu não vou fazer mais. Agora é o conhecimento que a doutrina nos traz. Então, assim, a nós que estamos aqui, mergulhados nessa estrutura pesada, sim, a gente não lembra. E como a pergunta vem e fala o seguinte: olha, espíritos que estão numa existência ou numa estrutura física diferente, num outro orbe, numa outra casa do Pai, e a estrutura material não é esta, eles lembram do passado? Podem sim, naturalmente, porque essa barreira não vai ser tão efetiva como é para nós agora. Mas interessante que a espiritualidade também revela, vamos pegar o seguinte:
Vamos pegar os espíritos que estão desencarnados. No nosso óbito, né? O que André Luiz nos traz? Ora, porque o André Luiz ele foi o primeiro, vamos dizer assim, repórter do além-túmulo que nos trouxe como é que a vida se dá lá do outro lado. Então, ele nos trouxe, olha, como é o dia a dia de alguém que desencarnou. Ou para você que não está muito acostumado com essa palavra, de alguém que morreu, né? Que perdeu o corpo físico. Como é que é esse dia a dia? Então, André Luiz nos traz isso. Interessante que o que ele fala? É porque muitas vezes a gente pensa que quando a gente morrer, a gente já conversou ali atrás, Honório, e quando eu morrer, eu vou me tornar um cara muito inteligente, ou vou ganhar asas, ou eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Nada disso. Quando eu desencarnar, eu vou ser exatamente o que eu sou agora. Só que sem o corpo. Sem o corpo. Com o corpo espiritual, né? Nem mais, nem menos. Mas eu vou ser até na aparência o que eu estou aqui, porque eu tenho um corpo espiritual. E vocês, a gente já conversou sobre o perispírito lá atrás. Então, mesmo fora dessa estrutura física, apenas com o corpo espiritual, que é muito mais etéreo do que o corpo físico, nem por isso eu vou ter acesso às minhas existências anteriores. André é claro para isso. Muitas vezes, alguns espíritos eles têm que ser levados a determinados locais, e lá ele falava de algumas máquinas que eram colocadas, capacete, né, que excitavam o cérebro, então, do espírito desencarnado, e ele precisava reviver, né, o passado dele, para ele entender as dores pelas quais, mesmo depois de morto, ele ainda continuava sentindo, e ele não compreendia aquele processo. Então, vejam que mesmo sem essa estrutura material, do outro lado, isso não significa que prontamente ao desencarnar, ou estando fora de uma estrutura física, eu vou me lembrar de tudo que eu fui lá atrás, de jeito nenhum. Isso só é dado se for útil. Se não for útil, você não terá acesso. Agora, como a pergunta ela direciona a estrutura em outros ordens, naturalmente, quanto mais evoluído nós nos tornarmos, naturalmente a gente vai ter esse contato com o passado mais presente. Ele vai fazer parte. A própria infância ela vai ser menos, vamos dizer assim, mergulhada nessa escuridão, né? Então, por isso que quando a gente falava da infância, da gente poder ensinar o bem, o perdão, o amor, o carinho, aproveitar que o espírito não lembra de nada e a gente construir, dar instrumentos para que o espírito reencarnante ele possa se tornar um ser humano de bem, pautado ao amor, pautado ao crescimento da população, menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Essa é a função de pai. Né? Nós estamos numa sociedade consumista, onde a gente quer ser melhor do que o outro, correndo para ter mais coisas, acumular coisas que a gente não vai levar nada de volta. Então, é um processo de reeducação. E nesses mundos onde a estrutura ela é mais etérea, ou seja, menos material, nós vamos sim ter contato com o nosso passado com mais frequência, essa lembrança será maior. Até mesmo porque, nesse estágio, Maris, as lembranças elas serão mais sutis, serão mais leves, serão melhores do que as lembranças que nós teríamos hoje do nosso passado a partir de agora. Verdade. Ok. Então, eu vou ler a resposta que os espíritos deram para o Kardec na questão 397, repetindo a pergunta. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta: sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. Isso que você acabou de comentar. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então, a gente pode até aqui deixar uma sugestão para aqueles colegas, amigos nossos, que têm interesse em lembrar mais do seu passado. A dica é, tente acessar mais rapidamente esses mundos superiores, que aí você vai conseguir lembrar mais facilmente do seu passado, não é isso? Mas aí tem que fazer o que
Interessante isso que você está falando, né? Que nós hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento de transição, né? Exato. Então, todo o movimento espírita, ele, por todos os pontos, ele está mais do que claro nos dizendo que nós já iniciamos Bezerra de Menezes em 2010. Ele, por meio de Divaldo, ele nos traz, então, a grande mensagem, onde diz que naquela data, eu não tô muito preciso da data, se foi outubro, alguma coisa, mas o ano foi 2010, no encontro que houve até aqui em Brasília, onde ele fala que a Terra adentrava um novo ciclo, que era o ciclo da regeneração. Aí você falou aí, né, de mundos, né, mais superiores. Aí a gente fala assim, que, ora, a Terra é um planeta de expiações de prova. Ou seja, aí lembrando para os nossos queridos ouvintes, esse processo de expiação e prova são mundos ainda muito próximos do primitivismo, onde o mal, ou seja, a ausência do bem, ela é presente, é forte, é atuante, né? Por isso que a gente encontra tanto a dor, tanto sofrimento, tantas amarguras, porque nós estamos num psiquismo de uma população, de uma sociedade doente. Com o crescimento e com o despertar da consciência para o bem, principalmente depois de Jesus para cá, com a vinda dele, houve, Jesus há 2000 anos, né, falava assim, os tempos são chegados. Olha só, há 2000 anos, Jesus falava, os tempos são chegados. E a espiritualidade diz hoje que os tempos já chegaram. Então a gente vê que por Cristo 2000 anos não significa nada, né? Um piscar de olhos, e é verdade. Quando a gente para para pensar na infinitude da nossa existência, na eternidade da existência, o que são 100 anos? Nada. O que são 2000 anos? Nada, né? A gente vai existir para sempre. Então o que acontece? Pegando isso que você falou, Ricardo Honório, se eu quero ter esse conhecimento da própria vida espiritual com mais facilidade, essa comunicação com o mais alto, porque quanto mais comunicação que eu tenho com a espiritualidade superior, o meu passado ele vai deixar de ser algo escondido, porque eu já vou estar numa situação que eu posso olhar lá para trás e não me incomodar com aquilo, porque o que eu já construí em favor do bem é muito grande. É uma coisa que a gente tem que entender o seguinte, olha, o que está no passado, sim, ele vai refletir no nosso presente, no nosso futuro, vai. Mas Jesus foi muito claro quando disse que uma ação de amor, de perdão, ela remove uma montanha, uma porção, uma grande quantidade de erros, né? Então, assim, eu tenho que me pautar agora no bem, fazer o bem, porque com certeza, ao fazer o bem, ele cobre aqueles erros lá atrás. Mas por que eu quis falar dessa transição, Ricardo Honório? Pelo seguinte, porque nós poderemos herdar um novo mundo. Por que eu digo que poderemos herdar e não herdaremos? Porque para herdar, né, está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Né? Então, os mansos, só herdarão a terra os mansos. Aí eu pergunto, como é que está o meu coração? Como é que eu sou? Como é que eu reajo diante de um ataque, de uma injúria, né? Diante de algo que agride a mim? Hã? De uma injustiça, como reagir diante de uma injustiça? Injustiça, né? Aos olhos do momento. Né? É verdade. Então, assim, se eu sou brando, eu irei herdar essa terra. Então, eu irei permanecer no planeta e irei viver experiência num planeta de regeneração. E o planeta de regeneração é um planeta onde esses valores vão se inverter. Hoje a gente tem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a luxúria, né? A impaciência se sobrepondo ao amor, se sobrepondo ao bem. No planeta de regeneração há uma inversão desse processo. Então, assim, vai existir dores? Sim, vão existir. Dores vão existir. Porém, em menor quantidade.
o amor vai começar a prevalecer, o bem vai começar a prevalecer. Então, a nossa natureza psíquica, a nossa própria mediunidade, ela vai estar muito mais aberta, nós seremos seres mais sensíveis, nós estaremos em conexão com mais facilidade com os mentores espirituais, até mesmo com aqueles que amamos e que desencarnaram. Então, esse contato com o plano espiritual, ele vai ser mais simples. Então, veja só, não está muito longe disso. E quando a gente fala não está muito longe, não é que vai ser isso amanhã, mas com certeza daqui a anos, na próxima encarnação, talvez nas 2 encarnações lá na frente, o que não é nada demais. Então, Ricardo Honório, é aquilo, né? Se eu quero realmente manter essa conexão com o mais alto, eu não preciso sair da Terra e ir para Júpiter, como nos revelam os espíritos, que dentro do nosso orbe, dentro do nosso sistema planetário, seria, então, o planeta mais evoluído, né? De espíritos que estão numa condição muito melhor. Eu não preciso ir para Júpiter. Eu tenho que trabalhar e permanecer na Terra e fazer com que a Terra chegue onde Júpiter chegou. Então, se trabalhando. Vamos construir isso daí. Exatamente, Maris. Nós acabamos de comentar a questão 397. Nós temos uns 10 minutinhos ainda de programa. Então, eu quero que você comente a questão 398, por gentileza. Quando Kardec faz o seguinte questionamento. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? Essa resposta, eu acho que você já fez até algum comentário sobre isso na sua fala anterior. Mas me diga, é possível, a partir da análise das nossas tendências, a gente identificar o que é que nós fomos? Como você fala, né? A gente vem conversando, as perguntas de Kardec, elas são interessantes, que elas, vamos dizer assim, ele está sempre tentando fechar tudo, né? Para que você não deixe nada passando. Realmente, você quer conhecer? Eu vou buscar, né, o que você falava lá, o que estava escrito no Oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo, né? Isso a gente tem que fazer essa reflexão o tempo inteiro, de nós estarmos meditando, de nós estarmos fazendo essa imersão no ser espiritual que nós somos. E como ele fala aí, tendências instintivas nos pertencem. O instinto é uma lei natural. É isso que a gente tem que entender. O que fez com que nós chegássemos aonde nós estamos como espíritos conscientes, onde a gente utiliza a razão, porque é tão belo quando a gente pega a doutrina espírita, que ela é assim, o consolador prometido, né? A fé raciocinada. Por que a fé raciocinada? Porque a fé é uma emoção, a fé é aquilo que eu sinto, está dentro de mim, é a minha crença, é aquilo que me liga ao Criador. Porém, essa emoção, essa minha ligação com Deus, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser harmoniosa. E quem vai me dar esse equilíbrio, essa harmonia, esse entendimento é a razão. Então, a fé raciocinada é entender como Deus nos alcança, como Ele, vamos dizer assim, criou todo o mundo e nos inseriu ali dentro e como nós devemos nos comportar. Então, a doutrina espírita é belíssima, ela nos traz. E ela nos mostra o seguinte, olha, o instinto é uma lei natural. E foi o instinto que nos trouxe até aqui. Quando a gente fala instinto de sobrevivência, pegue qualquer um de nós que estivermos acuado, diante de um momento de pavor, de dor, a gente reage de uma forma que muitos falam assim, como é que eu consegui fazer isso? Onde é que eu fui buscar forças para isso? Um próprio animal, muitas vezes, quando ele está acuado e ele se sente pequenininho e frágil, ele encontra forças e ataca o seu oponente numa tentativa dele poder o quê? Sobreviver. O instinto da sobrevivência é uma lei natural. Então, quando ele vem e nos pergunta se as tendências instintivas, olha, estão tudo
são todas as forças naturais de preservação da vida que fazem parte e são fortes dentro de nós. São muito fortes dentro de nós. Nós ainda, muitas vezes, com toda a razão que nós já conquistamos, né? Com todo esse pensamento, nós ainda somos muito instintivos. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos ainda muito perto do nosso início, do nosso começo. Porque o espírito evoluído, ele já não tem esse instinto. Porque, assim, é aquilo, né? Quanto mais evoluído, menos instinto, mais emoções. Quanto mais evoluído, menos emoções, mais sentimentos. E aí, assim, a gente vai chegar num equilíbrio de paz, onde nada vai nos abalar. E a gente vai ficar pleno diante de qualquer situação, como Jesus nunca se abalou enquanto ele foi alcançado. Mas voltando ainda aqui à pergunta, né? Olha só, se as tendências instintivas não sendo uma reminiscência do seu passado, sim, faz parte de mim, está dentro de mim. Eu não digo só no passado, do presente também. Né? Vamos lá. Segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer suas faltas. Claro, eu me analiso, eu sei o que é que me incomoda. Então, aquela inflexão, conhece a ti mesmo, vê o que é que te incomoda, converse com você, abre a caixinha do egoísmo e reconheça que há egoísmo em você. Eu reconheço que eu sou egoísta, eu reconheço que eu sou orgulhoso, eu reconheço que eu tenho vaidade, e se eu reconhecer isso, gente, fica mais fácil de eu combater, de eu lutar contra. Fazer assim, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser vaidoso, eu não quero ter luxúria na minha vida, eu não quero ser impaciente. Se eu não reconheço que eu tenho essas faltas, eu não consigo melhorar. Agora, se eu reconheço, eu começo a trabalhar isso em mim e eu vou me tornando melhor. Então, eu sempre gosto de falar assim, ó, hoje, naturalmente, eu sou melhor do que eu fui ontem. Mas eu posso ser hoje muito melhor do que eu fui ontem. E para isso, eu tenho que lutar contra essas questões instintivas que estão aí, que nos são apresentadas, né, que fazem parte. E, veja só, se faz parte de mim, se faz parte da lei divina, é porque ela tem uma finalidade. Né? Ela nos serviu enquanto estávamos naquele processo. Hoje nós despertamos, hoje nós temos uma razão, nós conquistamos o pensamento contínuo. Então, hoje eu tenho condições de começar a dizer assim, eu não preciso mais de você. Muito obrigado, você me conduziu. Agora não, agora eu vou conduzir com outras ferramentas que a divindade me colocou às mãos. E eu tenho certeza que quando a gente atingir um patamar que é inalcançável ainda a cada um de nós, pelas faltas de sentidos que a gente ainda não tem, que hoje a gente vai dizer assim, olha, isso aqui que eu estou me utilizando agora também já não é mais, não vai ser necessário, nós vamos estar utilizando uma outra estrutura. Eu sei que o tempo corre, Ricardo, mas eu tenho que deixar também para que você fale, senão eu tomo conta do Não, pedaço. eu estou aprendendo aqui com você. Matando saudade, tá bom. Nada, eu só vou acolher a tua sugestão de interrupção, nem para que eu fale, porque eu não. Qualquer coisa que eu fale agora vai tirar dos nossos ouvintes o aprendizado que as tuas palavras nos trouxeram. Mas eu vou interromper em função do tempo. O Rodrigo é o nosso fiel escudeiro que está aqui nos bastidores, cuidando do nosso programa. Ele está me dizendo que só faltam 4 minutos para encerrar. Maris, a questão 398, ela tem ainda uma subpergunta. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui com os seus comentários. Na próxima semana, nós retomamos a questão 398. Eu não sei se terei você comigo, mas você ou o Alci, nós retomaremos a partir dela e daremos continuidade às demais questões. Mas apenas lendo a resposta dessa primeira pergunta constante da questão 398, os espíritos disseram o seguinte, sem dúvida, né? Lembrando que a pergunta é
Segue-se pelo estudo das nossas tendências, podemos conhecer as faltas que cometemos. Resposta, sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. Relembrando, caso você esteja chegando ao nosso programa agora, errante é a condição do espírito desencarnado entre uma desencarnação e a próxima encarnação. Então, esse é o conceito de espírito errante. Continuando, a existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. E, normalmente, é melhor. Quando não é melhor, o ser estacionou. Relembrando que a doutrina também nos ensina que nós não retrogradamos, nós não andamos para trás do ponto de vista moral. No máximo, estacionamos. Então, dessa forma, nesse sentido, naturalmente, as experiências encarnatórias subsequentes serão sempre um pouco melhores do que as anteriores. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Na semana que vem, nós retomaremos a questão 398. Quero agradecer ao meu prezado amigo Adilson Maris pela sua disponibilidade para estar conosco hoje neste programa. Dizer que é sempre uma satisfação tê-lo aqui, não pelo fato de você ser o presidente da comunhão, mas pelo fato da nossa amizade, que vem desde antes, lá quando nós vestíamos aquele azul da Força Aérea Brasileira, e da época quando nós fundamos o Grupo Espírita Peixotinho, que continua lá no Comando da Aeronáutica, aqui em Brasília, e ter nos encontrado de novo agora na Comunhão Espírita, podendo ladear contigo nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, nesse trabalho de levar a todos que queiram ouvir um pouco sobre essa doutrina tão esclarecedora para todos nós. Muito obrigado pela participação, Maris. Querido Honório, muito obrigado você pela oportunidade. Eu quero deixar um abraço a todos os nossos ouvintes e que aproveitem, né? Porque é muito bom a gente conversar sobre esse conhecimento e eu tenho certeza que vocês podem chegar a conclusões muito maiores do que a nossa. A gente está aqui apenas soltando um pensamento, né, para abrir a mente de vocês e que, ao lerem, vocês podem chegar a um entendimento muito mais profundo do que o nosso. Isso é apenas um facilitador, um programa facilitador para que as pessoas entendam a importância desse livro no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos. Ricardo Honório, muito obrigado pela oportunidade. Dê um abraço no Alcir por mim, tá bom? Grande abraço. E a você que nos acompanha, mais uma vez, obrigado pela companhia, pela audiência. Se gostou do nosso programa, deixe o seu like, o seu joinha. Isso nos ajuda. Se tiver alguma questão que não foi bem comentada, mande o seu e-mail, que nós responderemos por e-mail e nos programas posteriores. Grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus. Forte abraço.